Olá, cidadão do reino, graça e paz. A cruz foi um símbolo de tortura, de dor e de agonia para todos aqueles que eram criminosos julgados pelos romanos. Mas por que essa mesma cruz, símbolo de agonia, de dor, de sofrimento, de angústia, vai se transformar na vitória para Cristo? É isso que nós vamos ver hoje no Vamos Falar de Cristo. Paulo diz uma coisa muito interessante a respeito do que aconteceu na cruz na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15: E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, aqui Paulo está dizendo que a cruz é um grande símbolo de vitória. O que isso quer dizer? Imagina a seguinte situação. As autoridades judaicas, que são os fariseus, os saduceus principalmente, eles é que pegaram Jesus, julgaram Jesus injustamente, entregaram Jesus para as autoridades romanas, solicitaram que Jesus fosse preso e solicitaram que Jesus fosse crucificado principalmente. Eles incitaram a população toda a gritar: crucificam-o, crucificam. E quando eles veem de fato Jesus sendo crucificado, eles se alegram, porque está morrendo na cruz do Calvário de uma forma indigna, de uma forma desprezível, de uma forma sofredora mesmo, aquele que por 3 anos e meio tinha exposto os seus pecados, tinha exposto a sua hipocrisia. Esse Jesus que pregou contra essas autoridades, dizendo que eles eram exploradores do povo, chamou-eles de ladrões e salteadores, quando disse que fizeram da casa de Deus, em vez de um lugar de oração, um lugar de ladrão e salteadores. Era um covil de ladrões e salteadores. Então Jesus, depois de expor todas essas verdades a respeito dessas autoridades, essas autoridades se vingam levando Jesus à cruz e se alegram com isso. Se alegram, mas eles não sabiam que a cruz era o lugar da vitória de Deus, o lugar da vitória de Jesus Cristo e o lugar da nossa vitória. Assim mesmo como as autoridades judaicas estavam olhando para a cruz e vendo ser morto o seu inimigo, também principados e potestades demoníacas também estavam assistindo e também estavam alegres, também festejavam, porque estava morrendo o Filho de Deus ali. Esse Filho de Deus que expulsou muitos demônios, que pregou contra esses demônios muitas vezes, que libertou muitos cativos desses demônios. Todos eles se alegravam e festejavam diante da crucificação de Jesus. Mas de repente, quando Jesus está ali, naquele momento final, em que ele diz: está consumado, expira e entrega o Espírito a Deus, começa a grande revolução. Deus começa a fazer uma coisa extraordinária. Esses inimigos, potestades e principados demoníacos, eles começam a ver o seu reino sendo destruído. Eles começam a ver que aqueles que eles tinham sob o seu domínio já não estão mais sob os seus domínios. Eles começam a ver os seus poderes sendo diminuídos e eles começam a ver Satanás derrotado. Por quê? Porque Jesus teve 3 vitórias na cruz. A primeira delas, e Paulo ele pega aqui todas as expressões da cultura romana. Quando os soldados romanos iam para uma batalha e venciam essa batalha, quando eles voltavam, eles faziam algumas coisas. Por exemplo, ele colocava os inimigos derrotados, todos ensanguentados, muitos com os braços cortados, algumas coisas desse tipo assim. Eles colocavam essas pessoas na frente deles. Quando eles entravam na cidade, então a cidade inteira via os inimigos derrotados. Então, é isso que está acontecendo. Nessa procissão, Jesus está expondo os seus inimigos derrotados. Quem é que está assistindo essa exposição? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus, eles todos estão vendo tudo isso acontecer. Também todos aqueles que morreram na fé, na promessa feita desde Abraão, também estão assistindo e agora eles estão vendo o inimigo sendo exposto.
Todos eles estão vendo isso. E aí, quem sabe, é nessa hora que eles louvam aquele salmo que diz: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, eles estão vendo essa exposição. Segunda coisa que acontece quando o inimigo, quando os soldados romanos venciam o inimigo, eles libertavam todos os cativos desse inimigo. Jesus libertou todos os cativos do diabo. Agora o inferno, que cativava todos aqueles que morreram numa promessa baseada na promessa de Abraão, de que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, que cresce como o pai Abraão, todos esses agora estão sendo libertados. E o inimigo vê tudo isso. Ele vê sair das suas mãos aqueles que eles tinham presos. O Senhor está vencendo. E aí Jesus, assim como também os soldados romanos, os vencedores, eles vinham atrás, marchando de forma triunfante, principalmente o general, né? O general vinha no cavalo, todo belo e ali marchando de forma triunfante. Jesus marcha de forma triunfante também. E aí o Rei da Glória entra, né? Porque é isso que o salmista, né, pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Então, o Senhor forte e poderoso, vencedor das batalhas, ele venceu o inimigo lá na cruz. Então, é lá na cruz que acontece tudo isso, despojando os principados e potestades, expondo publicamente eles ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. A cruz, que parecia ser um símbolo de vitória dos inimigos, tanto das autoridades judaicas quanto dos demônios, na verdade foi o palanque da vitória de Jesus Cristo e de Deus, o grande Redentor. E nós somos aqueles que devemos aprender a ser gratos por tudo isso que Jesus fez, porque não foi fácil. Foi uma batalha assim, foi uma batalha horrenda, onde no começo Jesus precisou sofrer muito, sofrendo a morte de cruz. Mas ali, naquela cruz, aquele símbolo de maldição se tornou para nós salvação. E aí, como a morte, que era um inimigo também muito poderoso, não podia deter o autor da vida, a morte teve que soltar Jesus no terceiro dia. E no terceiro dia, os portais eternos abriram e entrou o Rei da Glória, e ele está sentado com Deus, sentado à direita de Deus nas alturas, e governa agora, a partir do seu reino, todos os seus súditos, que somos todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então, de fato, a cruz maldita se tornou para nós símbolo de salvação. E todos nós que caminhamos com Jesus devemos levar nossa cruz, mas não uma cruz mais de derrota, uma cruz de vitória, uma cruz que simboliza para nós o nosso símbolo da redenção eterna conquistada por Jesus Cristo, onde Paulo diz no versículo anterior a esse de Colossenses 2,15, ele diz assim, que o recibo de dívida foi rasgado. A cruz foi o preço, o sangue de Jesus pagou por essas dívidas todas. Nós não temos mais dívida nenhuma com o nosso inimigo. Nós fomos comprados por bom preço e pertencemos a Jesus. E agora, nós que éramos antes os cativos do diabo, que fomos libertados por Jesus, também fomos arregimentados por Jesus. De forma que Paulo vai dizer em outro texto que nós agora pertencemos a Cristo e devemos fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Ele nos fez agora soldados do seu reino, onde as portas do inferno não prevalecem para aqueles que vão e pregam o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Você faz parte da vitória de Jesus, você é o símbolo da vitória de Jesus, você que crê nele e caminha com ele, e agora seja um soldado com ele na missão de libertar outros cativos do diabo. Que Deus abençoe e até o próximo Vamos Falar de Cristo.